Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Em aprovação, as atas de números 3.926 de 24/4/2019, 3.927 de 30/4/2019, 3.928 de 06/5/2019, 3.929 de 27/5/2019 e 3.930 de 13/5/2019. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Raul Herbst, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento especial de votos de boas-vindas do nosso vereador Argenta, seja bem-vindo a essa casa. Temos um convite da Prefeitura Municipal, através do secretário de Meio Ambiente, Tiago William, convido todos para a palestra Políticas Públicas do Meio Ambiente, ministrada por Fernanda Campani, secretária de Meio Ambiente de Tramandaí, a realizar-se no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de julho de 2019, às 10 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha. A presença agradecerá o evento. Convite feito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Encontro público. Tema: comunicação e comportamento humano na era digital. Com palestrantes Vini Biazus, Babiana Munhol e André Rosseto. Local: Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Farroupilha, dia 5 de junho, às 19 horas. Esse, senhor presidente, é o expediente do dia. Obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria, então, rapidamente de cumprimentar aqui os secretários presentes, secretário Francis, secretário Adamoli, secretário Tiago William, o nosso sempre vereador Aldir Tofanin, ex-vereadores Lino. Gostaria também de cumprimentar aqui o Ronaldo Tartarotti, presente nessa casa, ex-prefeito. Cumprimentar de forma especial o vereador que hoje está nessa casa, desejar boa sorte e sucesso, nosso amigo David Argenta, agradecer a presença do Leandro Adamati, que está fazendo a gravação da sessão dessa noite. Passamos então agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convido ao partido da Rede Sustentabilidade para que faça o uso da trimuda. Com a palavra o vereador Beto Maioli. Senhor presidente, vereadores, vereadora Leonora, quero dar uma saudação muito especial a todas as pessoas que se encontram aqui nesta Casa do Povo e dar as boas-vindas ao nosso novo vereador Argenta, que hoje vai assumir uma cadeira aqui nessa casa. E eu tenho certeza absoluta que fará um bom trabalho, porque conhecimento você tem. Não era até de eu realmente usar a tribuna nesta noite, mas antes de eu falar algumas coisas, eu vou ler um requerimento, senhor presidente. O vereador, signatário após ouvir da casa, requer a vossa excelência que seja enviado votos de congratulações e reconhecimento ao grupo Big Fair, na pessoa do senhor Geraldo Alexandrini, diretor-presidente, pelos seus 30 anos de existência, comemorados dia 26 de maio de 2019. Uma história escrita por muitas mãos, com muitos frutos colhidos para o desenvolvimento do município de Farroupilha. Desejamos sucesso, muito trabalho para que essa grande empresa perpetue por mais longos anos de muitas vidas. Nesses termos, pede deferimento o vereador Alberto Maioli. Tu bota em votação agora? Não, depois, tá bom. Então, quero dar continuidade ao grande expediente. E eu vi muito bem, atentamente, as manifestações da pequena que falou aqui nessa tribuna. Eu digo pequena é um gesto de carinho. Que falou sobre educação. E vocês, creio que viram esta semana nos meios de comunicação, uma escola onde que os alunos de 12 a 17 anos, quebrando toda a escola, o professor se tem que se esconder porque não pode fazer nada. Por que isso?
porque eu acho que falta ordem nesse Brasil, que alunos têm que ser criados como gente. Na minha época, quando foi no colégio, a professora só olhava atravessado. E se precisava, pegava a vara. Hoje, um professor não pode olhar atravessado para um aluno se não tem os direitos humanos, direitos não sei de quê. Para quê? Sacrificar ainda os professores. Os professores que nós temos no Brasil, em todo que é lugar, são professores que têm curso, que são gente competente, capacitados para dar educação. E eu acho que nós teríamos que dar mais autonomia para os professores de tudo que é lugar do Estado e do Brasil. Que é uma falta de uma vergonha os professores não terem autonomia. E ainda os alunos acham de ser, que tipo de gente, que nós vamos criar? Que tipo de gente para administrar um Brasil que nós vamos criar? Bom, era só isso que eu queria falar nessa noite, porque eu não gosto de falar muito. Convido o Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça o uso da tribuna. Com a palavra, a vereadora Eleonora Brolho. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, em especial o nosso novo componente da mesa, o vereador David Argenta. Que o senhor tenha uma boa estada aqui, nós lhe damos as boas-vindas. Então, primeiro agradeço a minha bancada por me oportunizar estar aqui falando sobre os assuntos que me trazem a esta tribuna. Gostaria de cumprimentar a imprensa, em nome do Leandro Adamati, do Miller, e assim cumprimentar a todos que estão aqui. Gostaria de cumprimentar a secretária Rosane e, em nome dela, cumprimentar a todas as autoridades presentes. O Renato Tartarotti e todas as pessoas que estão presentes aqui nesta noite fria. Bem, o meu primeiro assunto, eu já tratei sobre ele há 2 semanas atrás. Já falamos, já discutimos, inclusive já colocado sob forma de requerimento. Inclusive, nosso nobre vereador, ex-vereador Tofanin, que se encontra ali, e me desculpe, eu me esqueci de citá-lo, quando da oportunidade em que eu falei sobre o requerimento, ele colocou que o serviço ao qual eu estava solicitando já havia sido feito e que o requerimento podia ser retirado. No momento, nós optamos por não retirar e que nós iríamos averiguar, nós iríamos ver o que realmente havia sido feito, para que depois nós pudéssemos retirar ou não, né, o requerimento, ou enfim, dar prosseguimento ao que nós propusemos. Mas, indo ver, tivemos uma surpresa. A roçada foi realizada apenas do lado do Pio X. E, mesmo assim, um serviço feito a meia boca. Eu me lembro do período em que eu era criança, quando a mãe mandava a gente varrer a casa. E eu e minha irmã, nós queríamos terminar o serviço logo. E a gente tinha aquela ideia de colocar a sujeira debaixo do tapete, rapidinho, para que ela não visse o que a gente estava fazendo. E foi essa impressão que me deu, porque foi roçado na parte do Pio X, mas a sujeira está lá, está nas beiradas, não foi retirado, foi roçado e não foi retirado. Mesmo na parte do Pio X, foi roçado e não foi retirado. O lado do industrial, que era o pior, que além do mato estar tão alto, que é quase da altura de uma pessoa,
não permite o acesso à pontezinha, né? Não permite o acesso do lado do industrial. Além do que, a iluminação está péssima. Tudo isso configura um problema enorme de segurança para as pessoas que ali vão transitar. Como eu já disse, quando eu fui ver na outra vez, há umas 3 semanas, 2 atrás, eu fiquei 1 hora ali, eu não vi ninguém atravessar a passarela. E desta vez, de novo, não há ninguém que atravesse a passarela. Mas nem tem como. Porque na saída da passarela, não tem como. E mais, a própria passarela, ela está preenchida com uma brita grossa, tornando difícil o caminhar, sem contar com o risco muito grande de serem jogadas as pedras nos carros que passam ali embaixo. Então, esta passarela, o acesso a ela, é um problema de segurança, é um problema muito grande de segurança. Então, nós solicitamos, nós reiteramos o requerimento que já foi para o Executivo, nós reiteramos o conteúdo desse requerimento, nós solicitamos a roçada do lado do industrial, mas que a limpeza seja feita. Nós solicitamos que a manutenção da passarela seja feita também. Que se concretize essa manutenção. Esse é o objetivo primordial do requerimento. Por isso, vereador Tofani, de nada adiantou a roçada ter sido feita apenas do lado do Pio X. Nós precisamos que ela seja feita também do outro lado. Bem, contando, sim, eu concedo uma parte ao vereador Piccoli. A parte, vereador Fabiano André Piccoli. Obrigado, vereadora Eleonora. Conversa agora com o secretário do Meio Ambiente, chefe de gabinete, secretário de Agricultura. O serviço está programado para ser finalizado nessa semana. Então, até sexta-feira, esse serviço deverá ser concluído. Em função, nessas últimas 2 semanas, do próprio clima, que impossibilitou uma continuidade de trabalho, o serviço foi interrompido, mas ele será concluído nesta semana. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. Que bom, e eu espero realmente que isso se concretize. Para o bem... Claro. A parte, vereador Ariel Soárcego. Obrigado pela parte. Já que os secretários estão aqui, é importante se dizer que naquele local foi uma promessa feita na imprensa, inclusive pelo vice-prefeito Pedro Pedroso, que aquela passarela que a senhora está falando, que é o viaduto que passa do lado do Pio X para o lado industrial, seja feito como ele falou, com iluminação, com segurança nos lados, com a grade, com a cerca, que tem hoje lá, mas para não jogar as pedras que ele falou, que seja feito o piso que ele falou, que é onde tinha os dormentes, ali, deve ser o nome, da parte onde passava o trilho dos trens. Então, que seja feito aquilo que ele prometeu, e não a roçada e a jogada, porque, cá para nós, não deu tempo, mas não deu tempo no dia em que fizeram o lado do Pio X, de cortar e, quem sabe, até jogar um pouco mais para baixo, e não deixar aquele mato ali. Não deu tempo para fazer isso. Então, vereadora Eleonora, que bom que estão todos aqui, e que bom que a senhora trouxe, e eu fui lá ver esse local,
depois, para ver se realmente tinham feito, que o vereador Tofanin até lhe informaram errado. Eu tenho certeza que o senhor não colocou isso porque tinha visto, é porque recebeu uma mensagem dizendo que tinha sido feito, assim como nós estamos recebendo agora isso também, e quem sabe não seja feito de novo. Então, que seja feito, e que bom os secretários aqui, e que façam aquilo que realmente o vice-prefeito prometeu na imprensa, que não fique só na fala. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Arielson, pela sua contribuição. Bem, mais uma vez, então, obrigado. Eu espero que realmente se concretize. Bem, o segundo assunto que me traz aqui hoje à noite é um projeto de lei do Legislativo que nós estaremos protocolando em breve. Esse projeto de lei, ele obrigaria o município de Farroupilha a apresentar um balanço mensal de consultas, exames médicos e procedimentos cirúrgicos realizados naquele mês, bem como a divulgar a lista de espera para a realização dos mesmos. Qual é o objetivo deste projeto? Claro que quando a gente apresentá-lo, nós apresentaremos as filigranas do projeto. Mas qual é o objetivo principal deste projeto? É a transparência. É a transparência para que aquele paciente do SUS, aquele paciente que depende do poder executivo, que depende da Secretaria da Saúde, que depende basicamente do SUS, né? Que ele tenha, com certeza, afirmado o seu lugar na lista de espera. Bem claro, nós não estamos dizendo que nós não estamos desconfiando de nada, nós não estamos dizendo que houve algum problema, ou que há, ou que vai haver. Não. Tanto que governos vão vir, outros governos, sabe-se lá quantos, sabe-se lá quais as bandeiras, não importa. O que nós precisamos é haver uma clareza. O que nós precisamos é uma transparência. Nós não podemos deixar que a saúde pública seja massa de barganha, principalmente em períodos políticos. Então, esse projeto tem esse objetivo e com isso nós esperamos que ele seja, no devido tempo, aprovado e aprovado também no Executivo. Senhores, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora. Convido o Partido dos Trabalhadores, PT, para que faça uso da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos, todas as colegas vereadores, vereadora Eleonora. Uma saudação especial a todos os presentes, ao chefe de gabinete, José Adamoli, que está de partida do nosso município, a secretária Rosane, o secretário Fernando Silvestrin, nós temos o secretário Amarante, o secretário, nosso procurador, o Gelson, o nosso ex-vereador Lino, ex-vereador Tofanin, nosso vereador, que agora está no governo, todos os demais integrantes do Executivo Municipal, a imprensa, que se faz presente na noite de hoje, uma saudação especial ao novo colega vereador David Argenta. Seja bem-vindo, David, a essa casa. Foste eleito para fazer um bom trabalho, assim como fizeste um excelente trabalho à frente da Secretaria de Planejamento, nas mais de 470 projetos que tocaste na Secretaria. Muitos deles, ou alguns deles, tive a honra de estar contigo, e a história fica marcada. Marcaste a história do município de Farroupilha e tenho a mais absoluta certeza que marcará a história aqui em Farroupilha também.
como vereador. Começo a minha fala parabenizando e agradecendo a presença da Andressa, presidente do Grêmio Estudantil do Instituto Federal, a qual veio compartilhar a angústia dos milhares de estudantes dos institutos federais e das universidades federais em função desse contingenciamento de 30%. A Andressa nos trouxe que em 2017 houve um contingenciamento de 20%, 2018 10% e agora 30%. E que o orçamento do campus de Farroupilha, ele está o mesmo desde 2011. Que instituição de ensino consegue sobreviver dessa forma? E a minha pergunta vai além. Será que não é uma forma de sucatear o ensino público para logo depois não ter tanta procura e, aos poucos, fazer uma curva ao contrário do que vinha sendo feito nas últimas décadas de incentivar a educação pública? Já vimos isso em algumas décadas, o sucateamento da saúde pública, o sucateamento da educação pública, e agora que nós estávamos num patamar acima da média, começa novamente um sucateamento. Fizemos aqui uma moção de protesto, Andressa, e foi aprovada pelos vereadores em 6 de fevereiro, porque somos contra a retirada de recursos da educação. Se nós queremos um país com mais ciência, com mais tecnologia, com melhores profissionais, nós temos que investir em educação. E o investimento não pode ser somente na fala, tem que ser na prática. Somos contra também posturas de cerceamento das manifestações, cerceamento da expressão da nossa opinião, porque vivemos uma democracia e na democracia a gente cresce. Ora somos situação, ora somos oposição. Como oposição, crescemos. E aqui na cidade nós tivemos agora há pouco um exemplo disso. A vereadora Eleonora trouxe uma problemática e que o governo vai resolver. Essa que é a função nossa de vereador, mas e também da oposição, de mostrar as coisas que podem ser melhoradas, que devem ser melhoradas. E assim como na educação, nós não podemos aceitar que um ministro da educação emita uma nota dizendo que os pais, professores e alunos não são autorizados a divulgar quando haverá manifestações. Isso é cerceamento da liberdade do cidadão. E nós não podemos aceitar. Então fica aqui, Andressa, o meu posicionamento contra essas posturas, porque nós defendemos a democracia. E na democracia nós temos o direito de expressar a nossa opinião. Lutaremos com as nossas armas a favor da educação. Conte conosco, leve o nosso abraço ao reitor. E nós continuaremos essa busca, vereador Tadeu, vereador Raul, junto com a deputada Fran, que estivemos em Brasília, na busca de recursos para ampliação do nosso Instituto Técnico Federal. Temos 5 cursos aprovados, só não tem espaço físico para abrigar esses cursos. Continuaremos a nossa luta, continue de vocês, que é muito importante. Aproveito para saudar o secretário Francis, que estava aqui anteriormente, o secretário Vandré. Seja bem-vindo. Bom, sigo a minha fala parabenizando o prefeito Claito e todo o governo pela assinatura na última segunda-feira do protocolo de intenções com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para termos aqui os pés da URGS em Farroupilha. Foi assinado na última segunda-feira, então, esse protocolo de intenções. Nós temos um projeto aqui na Câmara para nossa apreciação, na qual a URGS trará para Farroupilha um escritório de inovação que chama de Parque Científico e Tecnológico Zenit, que é uma aproximação da academia com a iniciativa privada e com a pesquisa e o desenvolvimento.
É isso que nós queremos para o nosso futuro. É isso que o prefeito Clayton tem o olhar para Farroupilha, para nós unirmos todo esse processo de inovação que uma URGS tem de know-how para a nossa cidade, para os nossos alunos, e futuramente, quem sabe, consigamos ampliar esse projeto do Parque Zenit e termos alguns cursos presenciais aqui em Farroupilha. O mais importante é que um projeto que vem sendo trabalhado desde 2014, quando foi destinado essa área que hoje estamos analisando no projeto de lei, o prefeito Clayton destinou como uma área para parques tecnológicos. Hoje, nós temos esse olhar da URGS colocando os pés aqui em Farroupilha. É uma grande conquista para Farroupilha, para a região, e temos que saudar, louvar e parabenizar todos os envolvidos nessa condução e principalmente nas mãos do prefeito Clayton e do vice Pedroso. Também trago nessa noite, nessa minha fala, uma outra notícia muito boa, que foi a assinatura do convênio, na semana passada, junto com o governo do Estado, para o Hospital São Carlos ser referência regional em alta complexidade. Com a aprovação da MESNI, já passou pela CIB, e que nesse processo, também conduzido aqui, secretária Rosane, sabemos de todo o seu trabalho frente à Secretaria de Saúde, de toda essa articulação junto com o hospital, junto com os municípios da região e junto com o governo do Estado, com a secretária Arita, e com o apoio fundamental da primeira-dama e deputada estadual Francis Somenzi, uma luta antiga que o prefeito Clayton tem de buscar mais recursos para o nosso hospital, porque nós temos uma ociosidade muito grande. E com essa cooperação dos três poderes, União, Estado, município, e com a aprovação dos municípios que fazem parte da MESNI, nós temos a possibilidade de injetar mensalmente em torno de 420 mil reais para o Hospital São Carlos. Isso vai atender a nossa necessidade como farroupilhense da diminuição da lista de esperas das cirurgias, mas também vai atender a região e nós vamos conseguir ter uma taxa de ocupação melhor no hospital, trazendo mais recursos para poder dividir um pouco esse peso que basicamente está nas costas do Poder Público Municipal de investir no Hospital São Carlos mais de 13 milhões por ano. Então, parabéns, secretária, parabéns ao governo municipal, à deputada Francis, ao prefeito Clayton, por mais esse avanço. E aqui também parabenizar o Hospital São Carlos, na pessoa da Janete, por estar presente nesse grande passo e estar buscando alternativas para que o nosso hospital consiga ser autossustentável e consiga fornecer esse trabalho que é de muita importância para nós farroupilhenses e para a região. Na semana passada também nós tivemos a entrega das viaturas para a Brigada Militar e para a Polícia Civil. Foram viaturas, então foram 7 Palio Weekend para a Brigada Militar, 2 para a Polícia Civil e 2 picapes para a Brigada Militar. Já haviam sido entregues 28 coletes para a Brigada e 9 para a Polícia Civil e 3 carabinas para a Militar e 4 para a Polícia Civil. Essa entrega é resultado de um trabalho muito forte com alguns deputados que têm um olhar para a Farroupilha e que destinaram, através da emenda de bancada de 2016, se eu não estou enganado, esses recursos, que foi em torno de 1,5 milhão, que foram destinados para a compra desses equipamentos, dessas viaturas para a Farroupilha. E nós temos que frisar os deputados que tiveram esse olhar para a Farroupilha: José Stedley, Pepe Vargas, Danley, José Otávio Germano, Afonso Ram, o João Derli e o Henrique Fontana. Foram os deputados que destinaram parte da sua emenda de bancada, porque emenda de bancada o deputado tem em torno de 2 milhões
para destinar entre os municípios, e esses 7 deputados destinaram parte dessa emenda deles para o município de Farroupilha. Então, nós assim conseguimos equipar a nossa brigada, equipar a nossa Polícia Civil, para dar também melhores condições de trabalho para esses servidores que são chamados nas piores horas. Nós lembramos da Brigada Militar e da Polícia Civil nas piores horas. Então, nós temos que ter esses braços da segurança pública equipados. E dessa forma, nós teremos de volta para o município duas Palio Weekends que o município havia cedido em 2014. Teremos de volta para a nossa Guarda Civil, que já então vai estar começando o trabalho de forma equipada. E nessa linha da segurança pública, nós iniciamos um diálogo acerca da Lei Complementar 15.224, que foi aprovado ano passado pela Assembleia Legislativa, que cria o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Essa lei possibilita que parte do ICM gerado pelas indústrias possam ser destinadas diretamente para a segurança pública. Então, é uma pauta que está sendo trabalhada por este vereador. Já tivemos algumas conversas com alguns setores da segurança pública, também junto com o governo, trocamos uma ideia com o chefe de gabinete, o Adamoli, que acredito que, eu não sei se se continua sendo o chefe de gabinete ou já saiu a portaria, não saiu ainda? Então, continua sendo nosso chefe de gabinete. Conversamos sobre o tema e logo em seguida vamos avançar, porque é uma lei estadual que pode beneficiar muito o nosso setor de segurança pública no município de Farroupilha. Caxias do Sul está se movimentando e nós também precisamos fazer esses movimentos. Então, senhor presidente, era isso que tínhamos para o momento. Reforço os nossos parabéns pela atuação do secretário David à frente da Secretaria de Planejamento. Também agradeço a presença dos secretários municipais aqui, e essa presença de vocês é muito importante para que a gente possa manter e ampliar esse diálogo que o Poder Legislativo tem com o Poder Executivo, a independência dos poderes, mas trabalhando de uma forma harmônica e sempre olhando para a comunidade, para as melhorias que nós queremos e tanto lutamos para a nossa Farroupilha. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Rapidamente cumprimentar a secretária Amarante, secretária Rosane, secretário Vandré, secretário Fernando Silvestrin, nosso procurador do município, Gerson Priotto. Nesse momento, então, eu convido o Partido Progressista, PP, para que faça o uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, doutora Eleonora, quero saudar secretário Amarante, Fernando Silvestrin, Tiago Ilha, Vandré, o Francis, secretária Rosane, o ex-chefe de gabinete, o Adamoli. Também quero saudar com muito carinho aqui o Leandro Adamati. Dizer que a nossa TV Serra está vindo aí com um propósito muito grande. E muito obrigado pela sua presença aqui na segunda-feira, o que vai tornar essa Câmara, de certa forma, também com a responsabilidade gravada através das imagens e do som da nossa TV Serra. Cumprimentar o Renato Tartarotti, o ex-vereador Lino Trois, Paulinho, que também assumiu essa casa em alguma época. E o propósito de vir a esta tribuna
é o David. Falar um pouquinho desse menino. E agora confirmar realmente que o Tofa, para nós, o Tofanin, foi. Agora sim. Agora é verdadeiro. Porque a sorte que emocionalmente eu consigo me conter, Tofanin. Mas quando eu me referi à tua pessoa, e muitas vezes eu tive que conter a emoção e quase que ir às lágrimas, porque tu é alguém muito especial. Muito, muito especial. E dizer que eu observava, e vou citar uma pessoa aqui, David, a Veridiana, que sempre teve um olhar muito angelical, né? De paz, de alegria, uma pessoa de bem com a vida, aonde eu tive o privilégio de ter ela presidindo o Conselho Municipal de Saúde, e eu lá ajudando um pouquinho também. E o trabalho da Veridiana lá foi algo que marcou muito pela dedicação. Então, falando na Veridiana, eu estou falando em todas as pessoas que têm ligação familiar contigo. E também as pessoas que não foram citadas aqui, mas que estão aqui porque tu estás vindo para cá hoje. Estavam no dia da tua posse e estão retornando aqui em apoio à tua pessoa. Eu quero te dizer que o Tofanin, apesar das brincadeiras que a gente faz, do vai e não vai, eu quero te dizer que ele te deixou um legado aqui. Te deixou um legado. Um legado de coerência, de bom senso, de pronto para discutir, e deixou essa missãozinha que, em algumas situações, a gente dirá, que saudade do Tofa. Mas eu quero te dizer de que estamos felizes com a tua chegada, que tu possa realmente colocar aqui este teu pensamento, que a julgar nós imaginamos, conhecendo o teu caráter, que tu vai defender o que é bom para a comunidade, e as questões partidárias vêm numa consequência. Então, seja bem-vindo a esta casa, e dizer de que na tua chegada aqui hoje recebemos a Andressa. A Andressa que amanhã pode estar aqui também, ocupando uma cadeira, ela que é presidente do Grêmio Estudantil do Campus Farroupilha, e que tudo começa desta forma. E aí, Beto Maioli, para que a gente seja um verdadeiro cidadão, a gente tem que se educar para aquilo que vai fazer. A Andressa está buscando fortalecer a educação, mas educadíssima na condução de ser a presidente do Grêmio Estudantil, que já vem dando a ela, quem sabe, a possibilidade de amanhã ou depois estar aqui discutindo as questões legislativas do nosso município. Dizer de que a preocupação da Andressa é a nossa preocupação. A preocupação do Beto Maioli é a nossa preocupação. Sábado passado, o entrevistado da rádio, no Gente que Faz, ele dizia o seguinte: eu tenho uma preocupação muito grande de educar os meus filhos para que eles tenham possibilidade, quando chegar na escola, de aprenderem, porque essa é a missão da escola. E a minha missão é educar. Então, assim como
O ex-chefe de gabinete vai deixar saudade aqui para nós e vai ser sempre uma referência na sua maneira educada e gentil de tratar as pessoas, independente de que partido elas fossem. Podia até discordar, mas eu lembro em todas as vezes, esse chefe Adamoli, em que contatei com Vossa Excelência da maneira cortês, educada e solícita dentro daquilo que precisávamos. E antes eu dizia ao companheiro presidente do PP hoje, Kiko Paese, e eu, vice-presidente dele, nada, né? Sou apenas o vice-presidente. Ele líder de bancada e eu, o vereador do lado, que tem que pedir licença para ele para tudo. Então, são nessas posições que a gente reconhece a grandeza das pessoas. Há não muito, secretária Rosane, eu falei aqui nesta tribuna a respeito de uma ida à secretaria, aonde falei com pessoas da sua confiança e saí de lá com o problema resolvido sem incomodá-la ou tomar o seu tempo, que eu sei que é precioso. E eu dizia, que pena quando a gente ouve algumas críticas que eu não posso dizer o mesmo. Com isso eu quero dizer assim, segunda-feira especial para a Câmara de Vereadores. A chegada do David, a quem a gente tem um respeito muito grande. Falar um pouquinho do Tofanin, a quem a gente tem uma gratidão pela maneira como ele conduzia as coisas, e dizer de que a gente já vai começar pedindo. Já vamos começar pedindo. Dá uma olhadinha na nossa Praça da Matriz. Nossa Praça da Matriz. Nossa Praça da Matriz está precisando de luz. E eu sei que o senhor vai estar lá, olhando ela ainda hoje à noite, já se inteirando da gravidade que vai estar lá. Doutora Eleonora, eu só quero endossar as suas palavras de que, e acrescentar uma coisa, porque não pedi uma parte na hora, mas não tenho saudade nenhuma do industrial de algum tempo atrás. Não no esquecimento da gente. Quando o bairro industrial, a passarela estava limpa e em condições, o quanto aquela gente estava frágil lá devido à segurança, pelos fatos que lá aconteciam. E hoje eles se tornam muito mais vulneráveis, vindo pelo asfalto, não importa se é aquele que liga o industrial ali no retorno em frente ao posto, ou naquele na saída do Pio Décimo ali. A travessia, em alguns momentos, ela é de um risco extremamente grande, e quando eu retorno de Caxias para Farroupilha, e faço isso meio que constantemente, eu observo de que as pessoas atravessam arriscando a própria vida. E muitos parando no meio da pista, como se fosse ali um lugar que desse para eles uma segurança. Não dá. E lá em cima, o mato, se tiver qualquer ventinho e tiver a nossa neblina característica aqui, só no passar entre meio aqueles matos que tem ali,
com algum ventinho, eles chegam ensopado do lado de cá. Porque o guarda-chuva protege a cabeça, mas lateralmente, não. Então, tomara, e eu acredito muito no líder de governo que está aqui, o Fabiano. Cobre, Fabiano, eu sei que tu é de cobrar. Então, que realmente aquele pessoal lá não fique vulnerável, né, a correr o risco de atravessar, e que nós venhamos amanhã a lamentar. Não é nós que hoje estamos aqui como oposição, mas que nós não tenhamos que falar sobre isso, pelo fato de ser oposição e dizer, viram a gente apontando. Não, não. Uma vida não tem preço, mas tem sim prevenção, né? E quanto antes a gente puder fazer, melhor nós vamos ficar. Se eu tivesse de falar mais sobre pessoas aqui, eu falaria de cada um. Mas eu quero dizer às pessoas que estão aqui hoje, em função do ex-secretário David, e agora vereador, venham mais seguido a esta casa do povo. Vocês motivam, às vezes, a gente falar algumas coisas. Alguns do coração. E com o coração, mesmo apontando as verdades. E outros pelo conhecimento que tem, que vale a pena a gente ouvir, porque a gente vai sempre sair daqui sabendo alguma coisa a mais. Que tu venha para somar entre os que fazem a mais, pela tua experiência como ex-secretário e com as bênçãos de Deus que sempre nos levam para o caminho correto. Muito obrigado. Gostaria, nesse momento, pedir ao segundo vice-presidente dessa casa que assumisse a presidência para que eu pudesse utilizar, então, a tribuna e falar em nome do PSB. Passamos, então, a palavra ao Partido Socialista Brasileiro, que fará uso da tribuna através do vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público presente na casa hoje, que já foram mencionados. Primeiramente, não tem como não vir a essa tribuna e falar do assunto que foi levantado aqui pela Andressa. E dizer que isso não é simplesmente em uma das universidades. Eu gostaria de dizer que quando a gente defende assim, às vezes fica complicado o status, a profissão de professor, porque em alguns momentos assim, alguma quantidade da população já vem com a ideia de que aquele professor, aquele que é voltado a muitos casos até de absurdos que aparecem em fotografias de N faculdades, de N colégio, e dizer aos senhores que a grande maioria dos professores, a grande maioria, e como toda profissão existem exceções, mas a grande maioria dos professores estão lá trabalhando com dedicação, com a melhores das intenções, pois para enriquecer, com certeza não vão para lá. É bem difícil que alguém tenha a mentalidade de que ser professor vai ser em função de ganhar muito dinheiro e enriquecer. Na sua grande maioria, eles vão para lá com uma nobre intenção, que é poder passar o que eles realmente aprenderam. Porque na maioria dos professores chega-se lá na sala de aula com aquela intenção que se tem, e pode ter exceção, mas a grande maioria que eu conheço chega com um sonho lá dentro da sala de aula. Muitas vezes eu olho para mim e digo, meu Deus, que sonho estranho que tu teve, sonho complicado que tu teve, mas eu fui lá por causa desse meu sonho. Eu deixei o que eu fazia para entrar em sala de aula por causa do meu sonho. Qual era o meu sonho? Na quantidade que conseguisse modificar as coisas, eu modificaria. A intenção que eu tinha é que o pouco que eu fizesse para poder modificar essa sociedade, para poder dar essa gurizada que está ali, que muitas vezes não tem nada em casa, e vem para o colégio tentar ter alguma coisa.
professor amigo meu disse, nessa semana, como é que eu vou abandonar tudo isso agora? Tem alunos que vêm de casa e chegam lá e dizem, bah, o senhor é meu pai. O senhor é meu pai. Vocês imaginam o que é isso? Os professores que estão aqui dentro têm noção. Quem é professor tem essa noção. Ah, tem muito professor que eu sei, que eu conheço, que não vale grande coisa. Como todas as outras profissões. Mas eu tiro o chapéu para a grande maioria desses profissionais. Porque, pessoal, a gente chega lá na sala de aula, em muitos casos, e percebe que os pais vêm lá e deixam seus filhos, em muitos casos, tá? Fazendo o quê? Para que o professor, que o colégio lhes dê o que muitos pais não dão. Em alguns casos, pagam a faculdade, em outros casos, pagam van, se responsabilizam em entregar lá, mas é o colégio que ele passa a responsabilidade. Contrapartida, em sala de aula, você tem como professor uma quantidade absurda de deveres. Mas aí, se tu pegar, se eu como professor disser, ó, senta ali, por favor. Você não sabe o perigo que tem em dizer isso, em sala de aula. Eu paro para pensar nesse instante, agora vem isso, e assim, ó, a nível de município, vamos pensar no incentivo, e sim, eu acho que o governo quer acabar com a educação no Brasil, e pegar esses recursos, de repente, e investir em novos presídios. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. O investimento vai se dar em presídios, em policiamento. É nesse sentido que é para lá que vão esses investimentos. Chegar em sala de aula, às vezes, e dizer o seguinte, poxa, meu, tu fica aqui incomodando porque ele fica em casa, estava em casa. Tá? E eles são obrigados a ir para o colégio por insistência, e não estou aqui falando mal do Conselho Tutelar, dizendo eu sou obrigado a ir para o colégio. Imaginem como que é. Enquanto tem na sala de aula a gente querendo aprender, os outros querendo fazer uma bagunça, e daí eu volto lá no princípio, que o governo precisa começar a se responsabilizar de forma diferente. O governo precisa, todos os governos, se responsabilizar de forma diferente. De que forma diferente? Porque a educação, segundo muitas pessoas dizem, a educação vem de casa. E aquele que não tem pai, não tem mãe? Aquele que chega em casa e o pai é drogado, vem com arma, bate na mãe, bate nas crianças, as crianças se escondem. Enquanto nós não conseguirmos ajeitar, enquanto o governo não conseguir organizar essa parte extremamente importante da sociedade. Eu já vi crianças dizendo que, olha, meu ídolo, o traficante, é o mundo dele. É a realidade dele. Tu está defendendo o marginal? Nunca defendi marginal. Acho que às vezes até uns cutucão bem forte vale a pena. Que é o que eu faço meu filho que é bem pequenininho. Mas pessoal, a gente tem que entender que se alguns ou vários ou inúmeros pais não conseguem dar essa estrutura, o governo vai precisar, ou nós vamos continuar pagando dessa forma, que é colocando gente inocente tomar pau, botar na cadeia e presídio, e cada vez mais. Posso eu estar aqui tendo uma opinião equivocada, mas em função de tudo que eu vi até hoje, não me parece ser tão equivocada. Porque se tu vem de um ambiente, tá? E esse ambiente é um ambiente que te propicia a gostar de certas coisas, a estar interagindo de certas coisas, consequentemente, tu vai fazer isso. Eu sempre faço uma análise a respeito de dois irmãos gêmeos que são colocados, eles, em dois lugares totalmente diferentes. Um é posto no meio do Amazonas, lá da mata, e o outro é colocado numa universidade, sei lá, Finlândia. Os dois irmãos gêmeos. Daqui 20 anos vocês vão ver a diferença entre eles. O que se põe, o que se estrutura, essas crianças, vem um caderno em branco. Eles precisam do governo, eles precisam da sociedade. Sei sim que essa é a minha opinião e pode ter muita gente que pensa de maneira diferente. De repente eu esteja equivocado aqui, mas algum de vocês acredita que o governo realmente se importa com a educação, com as crianças? Realmente se importa com a educação? Com as crianças? Com aqueles que precisam?
se realmente está se importando, a gente está vendo que os resultados estão aí e são maravilhosos. Quando se tira investimento dessa área, principalmente pesquisa, e agora a gente vai ter aqui, e fiquei muito contente com o pré-acordo feito com a URGS para a instalação o nosso polo aqui, Zenit, que é uma ideia de buscar tecnologias, de se falar em função de tecnologias. A tecnologia é extremamente importante para um país. Como é que se tira investimento em tecnologia? É muito fácil de perceber isso. Eu tenho dois sistemas que produzem telefone, sei lá, Samsung e uma outra qualquer, a Apple. E o meu telefone descarrega em um dia. Mas agora uma pesquisa consegue produzir uma bateria que dura 20 dias. Só que essa que dura 20 dias, ela custa o dobro. Que é que a população vai comprar? Se eu, no Brasil, estou produzindo aquela bateria que dura um dia, e um país vizinho que não investe, que investe muito em tecnologia, produz uma bateria que dura 20 dias, é óbvio que a minha firma, sem conseguir acompanhar essa tecnologia, não vai vender nada. Vai quebrar, vai deixar de importar, vai começar a ter pessoas sobrando, gerando desemprego. Então, a pesquisa para um país é extremamente importante. E daí eu ouço dizer que são cortes de gastos. Isso não é corte de gastos. Isso aí, para mim, não é investimento. É parar de investir em algum momento extremamente importante. E algo extremamente importante que vai produzir emprego, que vai produzir renda, que vai desenvolver um país. De novo, repito, que essa é a opinião que tenho, em função do que eu vi até hoje, e sinto muito pelos cortes que são feitos, não são cortes até então, mas é uma retenção. Tomara que isso não se efetive de maneira concreta, porque é uma pena. É uma pena para o nosso país. É uma pena para nossas crianças, é uma pena para toda a população. Senhor presidente, na verdade, eu quando vejo esse tipo de coisa voltada, esse tipo de atitudes que são voltadas à educação, eu acredito que as pessoas realmente não têm a devida importância, porque o desenvolvimento, isso não é dinheiro que é gasto, isso é investimento, e pesquisas demonstram que todo o dinheiro investido na educação, ele traz não a curto prazo, mas um prazo meio longo, uma quantidade de retorno bem grande. Isso que acontece com a grande maioria dos países que investem em educação. E, ao contrário disso, só mais um detalhe, tem ainda um pouco de tempo, a nível de Estado, por exemplo, os professores do Estado, eu vi professor meu entrando no Estado, começando a dar aula, daí de 3 meses entrar no Diário Oficial, e ele começa a receber a partir do momento que entra no Diário Oficial. Aí demora mais 2, 3, 4 meses, isso não estou falando de partidos, na verdade é o governo que vem, o nosso governo do Estado do Rio Grande do Sul vem fazendo isso há muito tempo, independente do partido que entra lá dentro. E aí depois de ficar 3 meses sem receber, demora mais 2, 3 meses, em alguns casos 4 meses para receber, vem tudo no monte e desconta imposto de renda. E aí, se tiver que sair, sai com o salário do mês. Mas agora ficou mais interessante. Agora ele começou a adiar os contratos, então faltam professores, ele adia o contrato, o cara vai começar a trabalhar no mês de abril, aí o contrato já termina no dia 19 ou 20, se não me engano, no mês de dezembro. Então já tem a data final do teu contrato e começa em mês de abril, maio. Esse ano aqui estava começando os contratos a vigorar no mês de maio, pelo que eu sei. Então o cara vai trabalhar maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, depois ele já sabe que vai ser demitido, porque o contrato dele acaba, e aí ele fica esperando para o ano que vem para começar a correr atrás do novo contrato. E vaga tem, porque não tem mais professores, é fácil de pegar, mas o contrato dele vai começar em maio, para ele receber sei lá quando. Motivador. Sério. Motivador. Não é por nada que foram professores de matemática e de português esses dias atrás aqui na 4ª CREA aqui de Caxias do Sul. Não tinha. Nem na lista de espera. Eu não sei. Realmente não sei o que vai acontecer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Convido para retomar os trabalhos da casa. Obrigado, vereador. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça o uso da tribuna.
Com a palavra, o vereador David Argenta. Boa noite a todos e a todas, em especial ao presidente Sandro, pela acolhida, e aos meus colegas vereadores e vereadora. Importante salientar realmente a boa acolhida. É um dia de bastante ansiedade, um primeiro dia de fato hoje, mas vocês tornaram esse dia um pouco mais tranquilo pela boa acolhida. Agradecer também ao presidente do PDT, ao Thiago, e ao Raul por me ceder nesse espaço. Ao saudar também ao Lino, ao ex-vereador Lino. Ao Tofaninho, uma saudação também muito especial. Acho que o que os colegas colocaram é o que eu já vinha escutando de diversas pessoas, que eu, sem dúvida, fui muito bem representado. Pretendo, Tofaninho, te representar agora, fazer um serviço à altura do mandato que tu teve aqui. Saudar a imprensa, aos colegas da Secretaria de Planejamento que vieram prestigiar, também uma saudação bastante especial. Aos colegas do Executivo, a secretária Rosane, o Adamoli, o Thiago Ilha, ao Francis, acho que foi embora já, o Gelson, vi que estava por aí ainda, o Amarante, o Vandré, o Fernando, e a todos os demais colegas também do Executivo. Aos colegas da AFEA, importante também ver vocês, colegas de profissão, aqui me prestigiando hoje. Aos colegas do PDT, membros do Partido Democrático Trabalhista, que se fazem presente. Aos presidentes das cooperativas, e em especial ao presidente do Núcleo, ao Dilson, que também, eu sei que tinha uma reunião hoje e optaram por prestigiar o evento, ao evento de hoje, obrigado. Aos meus amigos, que estão lá no fundão, um agradecimento especial também, e em especial aos meus familiares, que também se fazem num grande número, a minha noiva Adriana, a minha mãe e meu pai, ao meu cunhado, minha irmã, minha afilhada, aos meus tios. Sem dúvida, a todos esses que mencionei, sem esse apoio desse grande grupo, eu não estaria aqui hoje, e por isso a minha fala hoje ela vai se basear em agradecer e em demonstrar a minha alegria por esse momento construído a tantas mãos, né? A gente aqui vai ter sua opinião, mas eu tenho certeza que a minha opinião ela é formada com diversas opiniões. É no dia a dia, no diálogo, conversando com as pessoas, no churrasco da quinta, no futebol da terça. A gente vai acumulando experiências e opiniões, e aqui a gente não dá muitas vezes a nossa opinião. A gente representa, na verdade, um grupo. Nós, 15 vereadores, temos uma responsabilidade bastante grande de representar a todo o município, independente de bandeiras partidárias, realmente. Nós somos privilegiados de poder representar a todos os farroupilhenses. Tenho certeza que a minha vinda para cá, como é de minha característica, ela vem para somar realmente, jamais para dividir. Não sou uma pessoa que gosta de brigar, de discussões. Eu acho que realmente sempre no diálogo se consegue chegar ao denominador comum, e o objetivo tanto da situação quanto da oposição é o mesmo. Pode mudar uma vírgula aqui, um parágrafo aqui, mas é o bem da nossa comunidade. Então, eu me venho para me somar a esse grupo tão seleto, como eu disse, que representa a Farroupilha e que honra poder estar com vocês aqui hoje. Então, na verdade, é expressar minha gratidão. O meu trabalho na Secretaria de Planejamento ele foi baseado bastante na simplificação de processos, e muitos desses processos precisam de leis. Então, nesses quase 6 anos como secretário de Planejamento, o Legislativo foi de extrema importância para a Secretaria, no qual a gente fez uma revisão praticamente geral das legislações pertinentes ao planejamento. Cito plano diretor, plano de mobilidade urbana, código de edificações, código de posturas, e tudo isso foi muito bem construído por essa casa, sempre no diálogo, né? Então, felizmente, todos os projetos que vieram do planejamento foram por unanimidade aprovados por causa dessas discussões. Muitas coisas eram mudadas antes do projeto vir para cá, na sala de reuniões, com discussões, com diálogo,
e aí se chegava ao melhor projeto de fato, que muitas vezes não é o meu projeto, não é o projeto de cada um dos senhores, mas é o nosso projeto. Então, hoje é um dia de imensa alegria para mim, por esse momento tão esperado, e tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui esperavam esse momento também comigo, e esse momento chegou, e eu pretendo agora, por ter um período menor de ser vereador, né, por ter gaseado algumas sendo secretário, fazer valer em dobro essas minhas sessões, em contribuir bastante, em poder ajudar, de fato, com a minha pequena experiência que tive, com o pouco que sei, mas tenho certeza que muito vou poder aprender, e cada sessão mais, e aprendendo com cada um de vocês e ir somando, para que a gente junto consiga ter o êxito. Então, de novo, obrigado. Eu queria citar o meu pai, que já vejo que está emocionado, que foi também vereador dessa casa. Claro que naquela época, que com 6, 7 votos era eleito. Não é bem assim, né? Mas, sem dúvida, é uma alegria para mim ter toda a minha família aqui, meus amigos, e estar com vocês hoje. Obrigado de coração. Obrigado, vereador. Convido o Partido Republicano Brasileiro, PRB, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Léo Gucci. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Leonora, os demais presentes aqui hoje. Não tenho muita coisa para falar, são apenas 15 dias também. Minha primeira vez aqui hoje, David. Cumprimento a você também pela... sei do teu trabalho na secretaria, do teu conhecimento, acho que tu vai agregar muito aqui também, tá? Eu diria que é um jovem experiente, tá? São só 15 dias, como eu comentei, mas estamos trabalhando bastante. Já fomos nos bairros, junto com o nosso assessor Rodrigo, estamos ouvindo as pessoas. Nessas 2 semanas, eu diria que a gente trabalhou bastante, não fizemos mais que obrigação. Estamos trabalhando em alguns projetos já na campanha de 2016, como faltou apenas 4 votos para eu estar nessa casa no dia 1º, junto com os demais colegas. Tínhamos bastantes projetos e agora a gente vai começar, a gente só vai ter 1 ano para trabalhar em cima deles, então vamos ter que trabalhar bastante. Colocando a questão do... Eu acho que muitas pessoas aqui comentaram muito bem a experiência do Arielso, a experiência do Piccoli, eu diria o presidente, professor Sandro. Não adianta a gente investir em segurança se não tiver educação. Na minha opinião, a questão do lixo lá, entendo a questão da passarela, diria que tem que haver a limpeza, com certeza, mas também a gente criticar a questão do lixo ali é uma questão de cultura, de educação, né? Essa semana, o vídeo que a gente teve nas redes sociais aí, eu faço uma pergunta para todo mundo. O que mudou da época? Eu diria, eu tenho 33 anos, talvez alguns aqui podem responder essa pergunta. O que mudou na época que a gente estudava, como o Beto citou muito bem, a professora só olhava para a gente, não precisava mais nada. E o que a gente viu essa semana numa sala de aula foi absurdo. Absurdo mesmo. O Sandro, o presidente Sandro, que é professor, deve assistir um vídeo daqueles e pensar aonde a gente vai parar. Eu diria assim, educação é prioridade junto com a saúde. Não adianta a gente investir em segurança, claro que é importante, mas não vai ter dinheiro suficiente se a gente não educar as pessoas, não vai ter presídio, vai faltar dinheiro uma hora. Acho que é isso, gente. São 15 dias, a gente está trabalhando, em breve vamos começar a apresentar projetos. É isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Colocamos nesse momento em votação o requerimento número 088 de 2019, formulado pelo vereador Alberto Maioli, da Rede Sustentabilidade. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Subscrito por todas as bancadas. Subscrito por todas as bancadas.